Meu amigo e amiga, uma boa noite para você. Bem-vindo mais uma vez ao canal para juntos hoje cantarmos, louvarmos a Deus e meditarmos em Sua palavra. Eu quero compartilhar com você uma música para preparar nosso espírito para o estudo da Bíblia desta noite. Abra o seu coração, abra a sua vida, permita que o Senhor trabalhe cada vez mais naquilo que o Senhor quer moldar no seu e também no meu viver. Vamos cantar juntos neste momento uma música que certamente o desejo que Deus tem para cada um de nós, que Ele molde e mude a nossa vida de acordo com os seus propósitos. Cante comigo, ouça esta música e cantemos juntos.
Amém. Como é bom saber que no Senhor nós somos restaurados, resgatados e transformados, não é verdade? Por isso eu quero convidar você agora a cantarmos uma outra música que reflete o desejo, deveria refletir nosso desejo diário, para que o Senhor habite na sua e na minha vida. Vamos cantar esta música? Eu te amo, ó Deus, eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás. Misericórdia, amor e bondade, sinto em ti, e esta é a razão do meu louvor. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Quando estou cego, sei que me guias, tu me colocas para dormir. Se estou cansado, me alivias. Esta é a razão deste louvor que eu rendo a ti. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu me calo pra ouvir tua voz. Renuncio meu ser para estar bem mais perto de ti. Me ajoelho perante tua graça infinita, necessito tua glória em mim. Esse é o meu clamor, essa é minha súplica a ti. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Habita em mim, faça morada no meu viver. Feche os seus olhos, vamos orar. Bondoso Senhor e Deus, neste domingo podemos mais uma vez meditar na sua palavra, nos ensinos de Cristo expresso nas parábolas que ele usou. Que elas sejam para nós mais um ensino, mais uma admoestação, quem sabe uma repreensão, mas também, Senhor, um incentivo para vivermos melhor contigo e com o nosso próximo.
por esse desejo que temos sincero de te obedecer, é que oramos por Jesus. Amém. Nós estamos retomando as nossas temáticas de domingo. Estivemos juntos acompanhando a Semana Santa, depois uma programação da semana passada, um culto onde você assistiu sobre o caminho estreito e o largo, e agora voltando às parábolas de Jesus, numa outra parábola, vamos então a Mateus capítulo 18, verso 23 em diante. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo o relato. Por isto, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhes aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Palavras duras, mas também amáveis. E quando nós lemos aqui, você entende que essa parábola está na sequência do capítulo 18, onde inicialmente no verso 21, Pedro se aproxima de Jesus, depois de ouvir a forma como se trata o irmão em erro, em falhas. Jesus diz que se alguém pecar, você vai lá, conversa com seu irmão sozinho, se ele se arrepender, você ganhou esse irmão. E então Pedro, ouvindo todo esse diálogo, ele então diz: Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 7 vezes? E você conhece o relato que diz, Jesus fala assim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, ele usa uma linguagem, uma experiência comum naqueles dias. A história mostra para nós que os rabinos, os homens letrados, os respeitados pelo povo judaico, eles tinham o hábito de perdoar 3 ofensas. Somente 3 ofensas eram perdoadas a eles. Ou eles realizavam esses 3 momentos de perdão. Então Jesus amplia agora, ou melhor, Pedro amplia para 7, né? Em vez de 3, ele agora amplia para 7 vezes. E ele já imagina que está acima da média, realizando mais do que é exigido. Jesus diz: não é o suficiente. Jesus não está dizendo que Pedro teria que contar cada vez que perdoasse. Mas agora Jesus diz que o perdão deveria ser ininterrupto. E algumas coisas que nós podemos extrair e entender essa parábola. Um deles, um devedor, se encontra com o rei, e ele devia a história mostra, de 10.000 talentos. No talento romano, deveria pesar em torno de 32 ou 56 quilos, porque o talento na Bíblia não era uma moeda, mas era um peso, um produto. E ao ser pesado, então, ele era mensurado em valores. Então, um talento não era uma moeda, mas era um peso. Um talento em torno de 56 a 58 quilos de ouro. Quando nós vemos esse relato bíblico desse talento romano, que provavelmente é isso, porque o povo judeu vivia sob o jugo romano neste momento, a dívida deste primeiro servo era algo em torno de... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse amanhã R$1 milhão na sua conta, o que você faria? Eu tenho alguns planos. Eu faria algumas coisas. Algum investimento. Quem sabe você compraria um carro, uma moto, uma casa. O que você faria com R$1 milhão? Quem sabe com a nossa economia defasada, faríamos menos do que alguns anos atrás poderíamos planejar. Mas imagine a dívida deste servo, não era R$1 milhão. Era muito mais do que isto.
Pela contabilidade, trazendo para os nossos dias, ou pela contagem do valor da moeda do talento daquela época, do peso dele, transferindo para os nossos dias, seria algo em torno de 5 bilhões de reais. Você consegue calcular isso? Eu não consigo imaginar um valor deste. Para mim, é algo irreal. 1 bilhão é absurdamente um número muito real. Não faz parte da minha realidade, eu creio que nem da sua. Imagine dever 5 bilhões. Quanto tempo você gastaria para pagar uma dívida de 5 bilhões de reais? Provavelmente a sua vida, a do seu filho, do seu neto e assim por diante. Seria uma conta hereditária. Mas em contraponto, quando esse servo então é liberto, ele encontra alguém que deve para ele algo. Algo, a Bíblia fala que em torno aqui de 100 denários ou 100 dinheiros. O que seria esses 100 dinheiros? Trazendo para a nossa moeda corrente atual hoje, algo em torno de 10 mil reais. É uma diferença muito grande, concorda comigo? E com isso nós entendemos o que Jesus está dizendo ligado ao elemento da graça, o perdão, a misericórdia de Deus. Aqui nós começamos a perceber o perigo de acariciar um espírito de irreconciliação, de não ter reconciliação das pessoas, de não perdoá-las, de guardar rancor, amargura, tristeza no coração. Pessoas que ficam guardando o passado, sofrendo no presente. E é assim que nós começamos a perceber que este perdão concedido por este rei representa o perdão divino pelo seu e pelo meu pecado. É algo imensurável. Nós não podemos calcular o que Jesus fez por nós e outro, nós não podemos pagar por ele. Mas algo interessante que a parábola nos apresenta. Olha só o discurso do primeiro servo que devia um valor inimaginável, 5 bilhões de reais. É muito dinheiro para mim e para você. Nós nunca conseguiríamos pagar este em vida e ficaria para a nossa próxima geração e para a próxima e assim por diante. Mas olha só, o texto diz assim no verso 26 do capítulo 18 de Mateus. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Você acha que ele conseguiria, como servo, pagar esses 5 bilhões de reais? Se você tivesse uma conta que herdou de alguém, que você precisa pagar 5 bilhões de reais, você conseguiria pagar esta conta? Eu não conseguiria. E provavelmente você também não. O que ele estava dizendo é justamente o que muitas pessoas pensam, que esperam que pelas suas próprias obras consigam merecer a graça de Cristo. Porque são pessoas sinceras, oram, leem a Bíblia, não fazem tudo perfeito, mas elas não creem que serão perdidas porque não aceitaram a graça de Cristo, mas justamente o contrário, creem que serão salvas pelas suas boas ações, porque ajudaram um vizinho, ajudaram um próximo, respeitaram um cônjuge, deram boas ofertas para a igreja, oraram, leram a Bíblia. Pelas suas ações, elas serão salvas. Mas aqui Jesus mostra e revela para nós que a nossa dívida com o Senhor é incalculável. Você não faz as coisas para ser salvo, mas porque já é salvo em Jesus. E Jesus mostra para nós que dentro disto, aquele que recusa perdoar, rejeitou a única esperança do perdão. Basta que você lembremos de Mateus capítulo 6, de um texto muito claro e clássico para nós. Lá diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe que aqueles que perdoam não perdoam por serem bonzinhos, mas por serem inteligentes, e você já ouviu em algum lugar essa expressão? Porque quem não perdoa não recebe o perdão de Deus. Como é que você espera ser salvo se você não oferece a salvação para alguém? Como é que você quer ser perdoado pelo Senhor enquanto você julga, culpa, critica as pessoas que falaram com você ou que prejudicaram você? Observe que o perdão de Deus não também diminui a nossa responsabilidade de lhe obedecer. Entende o que o texto está dizendo? Se eu amo, se eu recebo o perdão de Deus, não minimize o meu papel como cristão, com uma graça barata, sem sentido, uma graça que não traz responsabilidade. Querido amigo, quando nós vemos isso, entendemos que, inclusive, perdoar não pode ser feito para você se expor ou se vangloriar. Observe algumas coisas que encontramos aqui. Você não vai contar quantas vezes você perdoou o seu amigo, o seu familiar. Você não vai contabilizar isto.
Mas a Bíblia mostra para nós, como lemos aqui, que você não deve refrear o perdão. E se você tiver dificuldade de perdoar alguém, converse com o Senhor. Porque se você não perdoou, você não entendeu a essência do cristianismo, ou provavelmente o Senhor tem que trabalhar no seu coração para você poder perdoá-la. Porque nossa natureza é ruim, ela é má, ela é corrompida, ela é dura, é difícil. Nós somos maus. Nós temos o prazer de nos tornar vítimas em situações de calamidade, de situações de sofrimento. E nós somos especialistas nisso. Mas lembre-se que também, quando nós perdoamos, nós estamos recebendo o perdão do Senhor. E há um elemento de Filipenses capítulo 2 que eu quero compartilhar com você. Qual deve ser o sentido de oferecermos o perdão, realizarmos o bem para as pessoas? Olha só o que Paulo diz ali. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando alguém olha para você, ou quando você olha para alguém que lhe prejudicou, ou quando você prejudica alguém, a sua primeira vontade é que a justiça seja realizada. Aqui nós encontramos alguém buscando a justiça ao seu padrão humano, um padrão deturpado, um padrão cego, um padrão equivocado. E vemos aqui que nada pode justificar um espírito irreconciliável. Porque, como lemos aqui, aquele que não demonstra misericórdia com os outros revela que não está vivendo a graça perdoadora de Jesus. Algo duro de se ouvir, mas é uma verdade que a Bíblia mostra. Se você ou temos dificuldades de perdoar alguém, é porque o Espírito do Senhor provavelmente não está em nosso coração. E então, nessa noite, você que está me ouvindo deve orar ao Senhor, para que Ele te ajude, para que Ele te perdoe por não perdoar alguém, para que Ele te ajude a perdoar alguém, inclusive a pedir perdão para aqueles que você ofendeu, machucou ou de alguma forma prejudicou. Porque, inclusive, o orgulho nos leva a não pedir perdão, por acharmos que o que fazemos de errado são coisas naturais e comuns em que todos fazem, que nós não erramos. Querido amigo, observe, nós não somos perdoados porque perdoamos, mas justamente o contrário. Nós somos perdoados pelo fato de como perdoamos. Meu querido amigo e amiga, de que forma você tem buscado o perdão de Deus e compartilhado deste perdão? Em atos, em gestos, em atitudes. Tem a sua casa sido um ambiente de paz pela sua influência? Pela sua interferência? Tem você lutado junto ao Senhor para ajudar a mudar o seu coração, para perdoar mais e guardar menos rancor, menos raiva, menos ira, para que o seu sangue seja menos venoso, para que você sofra menos, para que você viva melhor e mais? Querido amigo, a nossa atitude para com os outros demonstra, de fato, se nós estamos possuídos pelo amor de Jesus ou não. A minha oração para você nessa noite é que você e eu, cada vez mais, permitamos que o Senhor mude, molde, transforme e até retire uma natureza equivocada. Eu pergunto para você, e eu quero fazer com isso as minhas últimas palavras. Em que áreas da sua vida o Senhor tem que te ajudar a perdoar? Em que áreas da sua vida você precisa do perdão do Senhor? Quanto mais nós perdoamos, mais entendemos o amor de Deus e mais sentimos a necessidade do perdão dele. Em que áreas da sua vida você precisa aprender a perdoar mais? Em que áreas da sua vida o Senhor tem que te perdoar? Portanto, nesta noite, entregue-se. Peça ao Senhor forças. Peça ao Senhor não somente sabedoria, mas peça humildade para reconhecer os seus erros e compreender que as falhas dos outros não são maiores do que as suas, mas que todos nós carecemos da graça de Cristo e todos nós temos uma dívida impagável e incalculável perante o Senhor. Quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos neste momento conversar com o Senhor.
Bondoso Senhor e Deus, te agradecemos pela tua palavra, que mostra que por mais que nos esforcemos, por mais que busquemos fazer o nosso melhor, nós já temos a nossa dívida paga. Não por sermos bons, porque não temos nada de bom em nós, mas pela sua graça misericordiosa. Jesus pagou toda a nossa dívida na cruz. A única coisa que precisamos fazer, Senhor, é compartilhar este perdão. Por favor, ó Pai, nos perdoe pela arrogância, nos perdoe pela mesquinhez, nos perdoe pelo egoísmo, por vezes sermos cegos aos nossos erros, por acharmos que os outros erram muito mais do que nós, por guardarmos rancor, ódio, raiva, por vezes sermos juízes na vida das pessoas. Por favor, Senhor, nos ensina, nos relembre que nós já fomos perdoados pelo Senhor e por isso devemos e precisamos perdoar todas as pessoas. O Senhor olha com compaixão para nós quando erramos, e devemos orar assim também para aqueles que nos fazem mal, que nós vejamos neles pessoas que precisam também da graça transformadora de Jesus e que através da nossa vida outros têm o desejo de serem transformados, pois é unicamente pelo seu poder, pelo seu perdão e pela sua misericórdia é que nós oramos para cada um de nós que estamos aqui e através de nós para a vida de outras pessoas. E assim, nós nos entregamos a Ti, pedindo a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e amiga, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus abençoe você nessa semana, dê a você grandes oportunidades de desenvolver e também viver a graça de Cristo e assim amadurecer na fé cada vez mais ao lado de Jesus. Um grande abraço para você e até mais.